Obrigado, vereador Mauricinho. Eu quero também, de forma muito respeitosa, saudar a vereadora que preside essa sessão, os demais colegas vereadores, o público que nos acompanha aqui nessa sessão e aqueles que nos acompanham através da TV Câmara. O nosso dia a dia, vereador Jaime Evaristo, aqui nessa casa, nesse Poder Legislativo, ele muitas vezes é desgastante, é cansativo, nos faz perder alguns cabelos, né? Nos faz, em alguns momentos, alguns posicionamentos, nos faz sentir raiva, até sentir raiva. Mas eu venho a essa tribuna relatar, talvez, um dos melhores momentos que passei na condição de vereador aconteceu na semana passada, vereador Jaime Schroeder. Eu tive a felicidade de ser convidado por uma escola inclusive estadual ali no bairro Profipo, Alicia Bittencourt Ferreira, porque duas professoras, a Tatiane e a Michele, professoras de 4º e 5º ano, começaram um trabalho com os alunos, como aqui já falei, de 4º e 5º ano, um trabalho que tratava a questão do analfabetismo político, né? Olha a grandeza dessas duas profissionais. Trabalhar com a criança, na idade aí de 8, 10, 11, 12 anos, a questão da política na sociedade, a importância da discussão política, da participação política, já naquele cidadão, nessa faixa etária. E lá foi feito um trabalho, os alunos foram divididos em equipes e pesquisaram todos os vereadores dessa casa e por decisão acabou-se, então acho eu, em função da proximidade, né, a gente é morador ali próximo e tal, acabaram me convidando para estar com esses alunos durante a manhã de sexta-feira. E olha, quero confessar a vocês que eu passei por uma sabatina, né, lá em torno de 50 alunos, prepararam várias as perguntas, alguns inclusive orientados, instruídos pelos pais, prepararam várias as perguntas e eu tive a felicidade, vereador Mauricinho, de passar durante toda a manhã. Inclusive eles deixaram de lado o seu recreio, o seu momento da merenda, né, para estar ali conosco, discutindo, conversando, de forma muito séria, as questões da comunidade, as questões do bairro, as questões de interesse de toda aquela comunidade. E confesso aqui para vocês que das perguntas feitas eu passei, assim, alguns momentos até mesmo de aperto. Desde a pergunta de que tipo de chocolate que eu prefiro, até a pergunta do que o nosso mandato está fazendo em relação à acessibilidade. Aliás, esse foi um momento, pastora Leia, de emoção, não só para mim, mas para os professores, para a diretora, para a nossa equipe ali, a Marli estava comigo, né, a assessoria estava comigo, quando um aluno cadeirante, ele, inclusive, penso eu que ele tenha deficiência, como chama, ele teve paralisia cerebral, em função da dificuldade na coordenação motora dos braços, né, e o fato de ele ser cadeirante, ele, num determinado momento, ele me indaga dizendo: senhor vereador, o que o senhor está fazendo pela mobilidade e principalmente pela acessibilidade da nossa cidade? Afinal de contas, diz ele, a rua onde eu moro é uma rua de barro, é uma rua de chão cheia de buraco, e eu só consigo transitar se alguém erguer a minha cadeira e me levar, porque eu não tenho autonomia, com essas as palavras, uma criança de 10 anos, eu não tenho autonomia de ir e vir. Isso nos colocou nas lágrimas, né? A consciência desse cidadão, vereador Prete, desse cidadão de apenas 10, 11 anos, em relação a esse tema que é tão relevante. Agora, essa consciência só se dá pela condição, primeiro, a condição dele de cadeirante, e segundo, a condição lamentável
da rua onde ele mora. Eu passei uma manhã que eu muito mais aprendi do que ensinei para aquelas crianças. E eu fiz questão de relatar esse fato, entendendo a importância e a grandeza do trabalho dessas duas professoras, dessas duas, acho que pode ser chamado de mestre, né? E o quanto seria oportuno para o nosso município, para a nossa sociedade, especialmente projetando aí um futuro, exemplos como esse, né? Onde a criança já começa a despertar o seu interesse pela política séria, pela política que quer fazer a diferença na vida das pessoas, pela política que utiliza do seu mandato, aqui no nosso caso, quem sabe, né, para de fato trazer assuntos que possam contribuir no dia a dia da nossa cidade. Essa foi a minha manhã de sexta-feira, vereador Bisoni, vereador Fábio, vereador Maurício Peixer, eu já havia inclusive relatado essa passagem, o quanto aprendi com aquelas crianças, inclusive deixei o convite para que eles, numa tarde dessas, pudessem estar presentes aqui conosco, não para passear, mas para conhecer e se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto que eles vêm tratando em sala de aula. O que é o ser vereador? Qual é a importância do nosso mandato? Vereador Levi, o que o nosso mandato pode significar na vida dessas pessoas? Aquelas crianças de 10, 11 anos, aquele cadeirante que me indagou dizendo, olha, o que o senhor está fazendo pela acessibilidade? Me deu um puxão de orelha. Aquela criança de 10 anos, cadeirante, me deu um puxão de orelha, me chamou a atenção, me colocou as lágrimas, mas confesso a vocês, com a certeza que poderíamos e podemos fazer ainda mais pela nossa cidade. Eu quero, já estou preparando uma moção parabenizando essas duas professoras, mas quero deixar aqui, quem sabe, esse exemplo, esse bom exemplo, né, de trabalhar com as nossas crianças a importância da participação política. Até porque o momento que vivemos, e hoje, se você acessar as redes sociais, virou bacana falar mal de político, virou bonito falar mal de vereador, e muitas vezes sem fundamento, com poucas verdades. É lamentável que isso venha acontecendo. E se esse trabalho dessas duas professoras, a Michele e a Tatiane, inclusive de uma escola da rede estadual, se esse trabalho for tomado como exemplo e mais professores trabalhar de forma, eu diria, aguerrida com esses alunos, quem sabe a gente conseguirá aí produzir uma sociedade diferente, quem sabe até produzir uma comunidade política diferente, produzir novos políticos capazes de fazer a diferença na vida do cidadão. Obrigado, senhora presidente.